empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Nunca tinha parado para analisar, porque Madureira tem vários salões, né? E dentro dessa misticidade entre cachos que eu acabei de falar, tem muito salão de cacho. Salão de crespo ainda é bem difícil, mesmo em 2024, tá? Você não tem um salão especializado em crespo, você tem um salão especializado em cacho, e que é o que todo mundo quer seguir o fluxo. Hoje eu vejo uma responsabilidade muito grande, tá? Para o público que eu trabalho. E se eu te falar que é natural para mim, hoje eu já trato com naturalidade essa responsabilidade, porque é o que eu vivo, né? Foi o que ela falou anteriormente. Ela começou a trabalhar para ela e eu comecei a trabalhar para mim, porque eu sempre fui fora da curva, sempre fui a estranha. Que na época não usava cabelo black sem todo mundo usar. Entendeu? Então, eu não queria mais do mesmo. Eu não queria aquele cabelo baixo. Eu não queria ter aquela raiz baixa. E aí, quando eu comecei lá atrás, eu sofri muito, porque as pessoas não aceitavam. Até mesmo uma química que deixasse estrutura. E eu vim não mudando a minha vertente, trabalhando da mesma forma. E hoje, ver crianças estando no meu espaço, ver pessoas me vendo como referência em crespo, se eu falar pra você que minha ficha já caiu, eu vou estar mentindo. A minha ficha nunca caiu ainda. A responsabilidade que eu tenho. Então, eu faço isso com muita leveza. Por um lado, às vezes eu vejo que eu sou referência, mas a minha ficha ainda não caiu no movimento que eu tô fazendo entre outras profissionais, entre criança, entre mãe, entre família, porque eu acho que é natural pra mim trabalhar pro que eu vejo, porque eu falo que o Espaço Lona Oliveira literalmente fala muito de mim. Porque eu quero ir num lugar onde me acolhem, eu quero ir num lugar onde respeitam a minha estrutura, eu quero ir num lugar onde eu me sinta bem, eu quero ir num lugar onde eu vejo semelhante, eu quero ir num lugar onde eu vou falar do jeito que é para falar. Porque a gente tem uma forma diferente de agir. Sim. Entendeu? A gente tem uma forma diferente de agir. Então, quando você se depara com outra mulher negra, eu cheguei ali, eu falei, nossa, que preta linda. Nossa, que sorriso lindo. Isso pra gente é importante. Sim. Porque a gente sempre ouviu que não era bonito. Que você não pode usar uma trança, que você não pode, que você não pode, que você não pode. Então, eu ainda falo pra você que a minha ficha não caiu por essa responsabilidade. Mas que bom, porque eu não perdi a minha essência. Então, o fato da minha ficha não cair me faz ter o meu pé no chão. E você entende, assim, você conversando comigo, eu consigo ver lá no futuro, numa visão um pouco mais ampla, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de escala, tudo. Mas quando você está falando, é óbvio que a gente pensa em escala, crescimento, e isso, inclusive, isso ajuda bastante esse mercado, essa disponibilidade de mercado. Só que eu penso numa coisa geracional. Porque no que você está falando é um estilo de vida, porque você está comentando de crianças, você está comentando de famílias, só que essas crianças amanhã elas são adultas e você vai estar entrando na terceira idade, daqui a pouco a gente vai estar indo embora e essas crianças ficam com esse ideal. Com esse legado, porque eu costumo falar que é um bordão que eu falo sempre, maleabilidade sem perder a identidade. É o que nós, crespas, precisamos. Nós não precisamos de uma transformação indireta, porque a gente pode usar uma trança, a gente pode usar uma lace, a gente pode usar o que a gente quiser, desde o momento que a gente queira. Em questão de química e alisamento, quando o profissional faz sem a sua permissão, você passa por uma transição indireta. Você não pediu aquilo. Então, você é obrigado a ter o cabelo transformado de uma forma que você não queira. Então, assim, o meu legado é maleabilidade sem perder a identidade, porque a gente não precisa perder a identidade, a não ser que a gente queira. Se a gente quiser botar uma lace lisa, tá tudo bem, eu vou continuar sendo negrona, Brasil. Com a minha lace lisa. Sim. Mas o meu cabelo de baixo, ele tá cuidado. E aí, hoje, a gente precisa de profissionais que respeitem a nossa estrutura, que a gente pode ter maleabilidade. E aí, falando de química, as pessoas tentam marginalizar a química por conta desses profissionais. Por conta dos profissionais que tiram a sua identidade. Porque eu costumo dizer que química não é tábua de salvação. E costumo dizer também que a culpa não está na química. A culpa está no profissional que faz. E se ele não tem entendimento daquilo ali, ele vai levar o cabelo ao grau de alisamento. E mesmo que indiretamente. Então, por que marginalizar hoje? Luana, mas você faz relaxamento? Sim, faço relaxamento. Mas a minha técnica é diferente.
Não, eu não faço mais do mesmo. Eu costumo dizer que eu reinventei a roda. Não, eu simplesmente peguei a sensibilidade que eu tinha... Cuidou de dentro pra fora. De dentro pra fora. E aí, no começo, foi difícil? Sim. Mas teve alguém que comprou a minha ideia. Teve pretas que não queriam cabelo alisado, que queria só a maleabilidade. E hoje, com a internet, como você falou em expansão, eu vejo essa necessidade muito grande fora do mundo. Porque quando eu estive lá fora, cara, não tem. Se no Brasil, eu vou para Salvador, eu vou para Brasília, eu vou para São Paulo, não tem. No 2024, não tem. Não tem. Até hoje, não tem. Profissional que trabalhe com respeito. Eu tive uma cliente minha, contando um caso aqui, fugindo um pouco, ela foi num salão onde o profissional não conseguiu perceber que o cabelo dela tinha química. Eu falei pra ela, esse é o sentido da minha química. Você sente a maleabilidade, você consegue pentear, você consegue ter o cabelo cuidado, você consegue ter mais praticidade no tempo de hoje, mas ninguém precisa saber que você faz química. Você não precisa ter o seu cabelo transformado. E aí ela falou, cara, Luana, eu falei, esse é o sentido da minha técnica. É a pessoa ter, mas não precisa saber. Ah, mas por que tem vergonha? Não, porque ela não tem que ficar alisada. Não é vergonha de fazer uma química. E sim, vergonha de ter um cabelo alisado indiretamente. Porque se for diretamente, tá tudo bem. Ser lisa. Tá tudo bem. É uma opção, uma escolha. Uma escolha clara. Entendeu? Então, a liberdade de sermos quem somos, eu acho que isso tem que ficar bem claro, até mesmo dentro do mundo do caixa. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.